Boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses e a todos os que nos vão escutar em outro momento. É um prazer estar essa semana aqui com a doutora Silvia. E já que nós estamos falando muito das mulheres nos últimos meses, em abril, eu e a doutora Silvia decidimos falar um pouco sobre os homens. E aí nós vamos começar o primeiro programa de abril com a questão da depressão masculina. E por que é importante tocar nesse ponto, né? Porque nós estamos vivendo num cenário em que de 10 a 17% dos homens, em algum momento, eles vão sofrer um processo de depressão. E o que é importante? É nós começarmos a trabalhar e a identificar esses sintomas que são diferentes para homens e mulheres. Então, por esse motivo, hoje eu vou provocar a doutora Silvia para falarmos sobre essa questão da depressão masculina. Caramba, eu sou contadora, aí junta depressão com depreciação, aí vira uma bagunça na minha cabeça. Mas, enfim. Doutora Silvia, então, a palavra é sua para dar as boas-vindas antes de nós começarmos aí com esse tema que é bem desafiador. Olá, boa noite a todos aqui em Portugal, boa tarde aí no Brasil. Realmente foi um desafio falar-me da depressão masculina, se bem que nós vamos tendo cada vez mais homens a assistirmos e também a aderir à terapia. É mesmo muito importante nós percebermos quais são as diferenças que existem e porque é que efetivamente isso de alguma forma, eu vou já adiantando, porque é que isso de alguma forma também está associado ao acompanhamento que inicialmente era realmente quase a maioria das pessoas que recorria à terapia eram efetivamente mulheres, agora já vai alterando e, portanto, essa estatística já vai estando mais equilibrada, portanto, isto significa que os homens também estão a recorrer ao acompanhamento psicológico, mas efetivamente ainda está longe de ser equivalente. E isso também se tem alguma justificação naquilo que tu dizes, nas diferenças que existem, não só na manifestação da depressão, mas também naquilo que a mesma significa, não só a depressão, mas todas as outras perturbações psicológicas representam ainda hoje na sociedade e que diferenciam também aí homem e mulher. É curioso como no nosso último programa nós falámos do grito da mulher, não é? E das diferenças que ainda vão existindo e da primazia e de algum privilégio que ainda existe relativamente aos homens. E hoje conseguimos também dar um bocadinho o reverso da medalha, daquilo que depois também existe como consequências naquilo que se espera socialmente da imagem que o homem ainda tem na sociedade. Soira, passo-te a palavra e estou muito curiosa com as questões que tu me vais colocar e espero que todas as pessoas que nos assistem também coloquem questões muito interessantes. Termos um primeiro comentário, o primeiro boa noite ser já de um homem, Jorge Drago Ferraz, que nos acompanha em quase todos os programas e agradeço imenso. Jorge, estamos aqui disponíveis para qualquer questão que haja, não só dele, mas de todos. Seira. Bom, Silvia, e por que é importante nós tratarmos dessa questão? Boa noite, Jorge, é um prazer ter você aqui conosco novamente. Nós contamos aí não só com a sua participação no dia de hoje, mas também com a indicação de outros temas que nós podemos estar abordando aí do universo masculino. Essa questão que você colocou, Silvia, da dificuldade dos homens buscarem ajuda, eu vejo que tem alguns pontos que é a crença na autossuficiência e toda essa repressão que os homens sofrem em relação aos seus sentimentos, exatamente porque convivem dentro daquela cultura de que o homem tem que ser o machão, né? Mas eu queria trazer um fato que é extremamente relevante, apesar de que, salvo engano, são 5,5%, quando você pensa em casos de depressão, 5,5% são mulheres, 3,2% são homens. E aí você fica naquela questão.
O fato é porque eles não são diagnosticados ou porque realmente eles têm menos depressão que mulheres, né? Agora, aliado a essa situação, nós temos também um quadro que ele é terrível, que a taxa de suicídios entre os homens é 3 vezes maior do que entre as mulheres. Então, nós estamos falando de situações que são extremas no caso dos homens, né? E aí, quando você começa a pensar em alguns sintomas, eu vou começar naqueles que são bem genéricos, né? Que na mulher, normalmente, ela se manifesta pela tristeza, pelo vazio, né? E o homem, ele começa a sentir esses quadros também. Só que quando você começa a olhar para a depressão masculina, você vê que sinais de frustração, de raiva, que os homens se tornam mais zangados, mais irritáveis, começam a ter uma falta de interesse pelo trabalho. Eu vou começar por esses pontos, tá? Antes de entrar em outros que eu considero que são mais graves. Isso traz para nós, Silvia, a importância de nós estarmos falando nesse assunto, porque o final dessa cadeia, né, de um processo de depressão, que nós já trouxemos em outros programas, já trouxemos aí as 5 fases, né, desse processo de depressão, para os homens ela é muito mais cruel, porque ela resulta num processo de suicídio, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Silvia, antes de eu entrar em outros aspectos que eu considero que são relevantes também quando nós pensamos na depressão dos homens. Bom, então, Seira, tu colocaste a questão se efetivamente os homens sofrem menos de depressão do que as mulheres. É difícil aferir, nós temos os dados daquilo que é possível assumir, não é? Mas é muito difícil fazer essa estatística de uma forma real, sendo que não são tantos assim os homens que realmente admitem que têm a doença, não é? E portanto, se eles nunca chegarem a queixar-se, não é? Nós nunca chegamos a saber realmente quais são os números reais. E isto tem, obviamente, a ver não só com isto, mas com tudo, não é? O ponto de partida é sempre nós admitirmos alguma coisa, nós assumirmos, nós admitirmos, nós termos que encarar a realidade e percebermos que efetivamente alguma coisa não está bem connosco e a partir daí tentarmos perceber o que é que se está a passar e a partir do momento que se percebe o que é que está a passar, então resolver a situação. Se começa logo no início as coisas não avançam, ou seja, se a partir do momento que um homem não assume que realmente tem um problema e que precisa de ajuda, que precisa de se diagnosticar e de se tratar, então nós nunca chegaremos a saber quais são os valores reais. Aquilo de que tu falas são as estatísticas que nós temos, não é? Isso é como outra doença qualquer, não é? Se nós nunca formos fazer uma biópsia a um problema qualquer, nós nunca saberemos se temos um cancro ou se temos outra coisa que nos esteja realmente a perturbar ou alguma doença que nós tenhamos. Só depois de nós sermos diagnosticados é que podemos efetivamente ter as estatísticas corretas. E as estatísticas aquilo que nos dizem é que efetivamente os homens estão diagnosticados de uma forma geral com 3,2% e as mulheres com 5,5%. Sim, é verdade, e eu acredito também, quero acreditar, até pelo estudo que nós fazemos da generalidade das pessoas, que efetivamente as mulheres têm mais propensão genética para terem depressão. Porque nós efetivamente somos diferentes, homens e mulheres, e ainda bem que assim é, não é? Neurobiologicamente, nós temos os nossos sistemas, o nosso hardware é feito de maneira diferente, foi construído de maneira diferente e, portanto, isso pode justificar a forma como nós temos ou não a capacidade de resposta para os desafios que vão sendo colocados à nossa frente. Antes de tudo isto, eu quero começar por dizer que a depressão é a depressão, não é? E a depressão supostamente não tem género. A depressão em que é que consiste? Dito de uma maneira muito simples, porque às vezes há alguma confusão
As pessoas pensam que ter depressão é andar sempre a chorar, ou é andar sempre triste, ou é nunca sair, nunca se divertir, ou é não ir, não conseguir ir trabalhar, ou é ter muito sono. E efetivamente pode ser isto tudo, mas também pode não ser. Aquilo que me interessa a mim saber, enquanto psicóloga, é que a depressão é como se fosse, eu já expliquei isto assim, porque é uma das formas mais fáceis de explicar, é como se fosse uma bateria que nós temos e que está praticamente sem carga. Nós não estamos a ser capazes de ter um carregador suficientemente bom, suficientemente forte, que faça com que aquilo que nós, a forma como nós carregamos a nossa bateria ao longo do dia seja eficaz e seja capaz de suprir as nossas necessidades. E então é como se nós tivéssemos todo o dia o nosso telemóvel a carregar e chegasse ao fim do dia e ele não tem praticamente bateria nenhuma porque nós não conseguimos carregá-lo, não é? Nós, quando não temos bateria, não temos energia e não temos capacidade de resposta para os vários desafios que temos na nossa vida. O desafio do trabalho, o desafio dos filhos, o desafio das compras, o desafio do trânsito, todos os desafios que nos vão aparecendo, não é? E que nós precisamos obrigatoriamente de energia para responder aos mesmos. E se por alguma razão, e normalmente tem a ver com uma má gestão das nossas emoções, má gestão de expectativas, criação de expectativas demasiado altas, ou então de não conseguirmos ter relacionamentos saudáveis, por exemplo, seja, eu volto sempre a dizer, sejam relacionamentos de trabalho, de amizade, sociais ou relacionamentos amorosos, ou seja, são sempre situações em que o nosso desgaste, o nosso gasto energético é superior à nossa capacidade de carga e, portanto, a nossa bateria vai desaparecendo. E isto, dito assim, eu não estou a falar nem de homem nem de mulher, não é? Agora, obviamente, se nós estivermos logo à partida a pensar que o meu hardware enquanto mulher é diferente do hardware de um homem e que, por norma, salvo sempre as exceções, os homens têm maior capacidade de resposta para os desafios, por enquanto, apesar de nós estarmos a modificar-nos também enquanto seres, não é? Mas o que é facto é que os homens têm maior predisposição para resolver desafios do dia a dia, porque foi para isso que eles foram programados, se bem que já estamos, obviamente, em muita alteração, muito desenvolvimento. Então, pode-se dizer que os homens têm maior capacidade de resposta, por exemplo, maior capacidade de resposta ao stress, que é uma das coisas que, quando se mantém durante muito tempo no nosso organismo, quando nós temos stress durante muito tempo, obviamente que nos vai gastando a nossa bateria e pode realmente levar à depressão. Se eu pensar nisto e se pensar que um homem tem maior capacidade de resposta às questões que o podem levar ao stress, não é? Porque o stress, como nós sabemos e já falámos aqui, é um conjunto de estímulos aos quais nós conseguimos ou não dar resposta, não é? Então, se o homem tem maior capacidade de resposta, logo ele terá menos probabilidade de ter depressão do que uma mulher. E depois há muitas outras coisas, não é? Se nós pensarmos só na questão hormonal, não é? Nós endocrinamente estamos desgraçadas, não é? Porque se nós pensarmos no fluxo hormonal, na puberdade, na maternidade, no parto, no pós-parto, na menopausa, portanto, se nós pensarmos nisso tudo, não é? Nós estamos sempre em oscilação, estamos sempre em oscilação também da nossa gestão de bateria e há muito maior dificuldade na nossa capacidade de resposta e em carregarmos adequadamente a nossa bateria. Portanto, não me querendo alongar, esperando as tuas questões, obviamente que as mulheres têm muito maior probabilidade, estamos só ainda a falar da parte genética, não é? Têm muito maior probabilidade de realmente estarem deprimidas do que o homem. Depois têm outras coisas boas, não é? Que é estarem mais atentas a estas situações. Terceira. Silvia, essa questão da depressão no homem, ela é algo realmente complexo de identificar, porque assim, além dela afetar o estado mental e emocional do homem, ela também gera uma série de efeitos físicos, não é? E então a tendência é que o homem comece a sentir um aperto no peito e ele não consiga identificar isso como depressão, ele tenha problemas digestivos,
ele tem alterações no peso, mas eu sempre acabo pensando que a maior preocupação do homem, não levando em conta a questão do aperto no peito, é a questão da disfunção erétil, né? Eu acho que quando bate nessa parte, começa a ser algo realmente que preocupa os homens. Mas quando você traz essa questão de que a dinâmica realmente pode ser muito distinta, inclusive no sentido de não ficar só deitada numa cama, eu fiz uma pesquisa e o que eu encontrei de forma geral foi assim, né? Que os homens eles têm um comportamento escapista. Então, o que acontece? Eles ficam muitas horas no trabalho ou no esporte. Então, quer dizer, o homem é um workaholic, mas talvez ele esteja escondendo a sua depressão dentro desse excesso de trabalho na prática de algum esporte. O homem começa a ter problemas com álcool ou com o uso de drogas para digamos assim, para de alguma forma cobrir esse vazio que ele sente. Ele passa a ter um comportamento controlador, violento ou abusivo. Ele passa a ter uma irritabilidade ou raiva inapropriada. E ele começa a ter comportamentos de risco, como uma direção imprudente, até chegar ao ponto de que realmente nenhuma dessas coisas façam mais efeitos, né? E aí nós caímos nessa coisa do suicídio, porque os homens são mais extremistas nesse ponto, né? Eles já recorrem a armas de fogo, a coisas dessa natureza. Então, Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho desses aspectos, né? Porque tudo isso, quando você começa a olhar essa lista aqui de coisas que podem estar vinculadas e são comportamentos de depreciação, de depressão nos homens, e caramba, contabilidade de novo, de depressão nos homens, está muito vinculado a essas questões, tanto aos efeitos físicos da doença, né, que na mulher eu penso que envolve mais o aspecto emocional, né, e o mental, mas nos homens tem um efeito direto nesses aspectos físicos e em todas essas mudanças de comportamento, né? Você percebe que realmente nenhum desses comportamentos está vinculado ao homem ficar na casa, deprimido, deitado, dormindo, não que isso não aconteça, mas no caso dos homens você começa a ver uma série de comportamentos que acabam estando vinculadas a situações de risco de uma forma geral, né, Silvia? Seja pelo workaholic, seja pelo consumo de álcool, drogas, seja por um comportamento violento ou abusivo, porque ele pode começar a querer provocar briga em lugares onde ele frequenta por mínimas coisas, pela irritabilidade, enfim, né? Que acabam culminando depois numa taxa maior de suicídio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse checklist, digamos, de comportamentos que os homens precisam começar a estar atentos, né? Quando isso não é algo que é da sua forma natural de ser, e ele começa a ter vários desses escapes. Bom, então, como eu disse, tem logo a ver com a assunção, com a admitir que estamos com um problema, que estamos com uma dificuldade em gerir a nossa vida, as nossas emoções, os desafios que nós temos à nossa frente. Se nós admitirmos de uma forma praticamente imediata, porque percebemos que não estamos a ser capazes e estamos, por exemplo, falando no caso das mulheres, a partir do momento que nós admitimos, realmente também existe uma preocupação associada a isso e há o aceitar os sintomas, não é? Vamos verificando, vamos tentando perceber quais são os sintomas que estamos a ter e, portanto, estes são os sintomas, digamos assim, naturais a uma depressão. Se, ao contrário, tivermos uma carga social tão pesada, não é? Em que nos é dito desde sempre que chorar é para fracos, que os homens não choram, que nós temos que ser fortes, que temos que andar para a frente, que temos que trabalhar para sustentar uma casa, que não podemos ficar a dormir, que ficar em casa é sermos preguiçosos, não é? Somos o homem da casa e, portanto, quando começamos, e estamos agora, neste caso, a falar dos homens, e quando eles começam a perceber que estão a ter algumas dificuldades na gestão emocional, que não estão a conseguir lidar com algumas situações, que estão a ficar afetados com alguns comentários, o que quer que seja,
aquilo que eles vão fazer, porque não podem, não se permitem de uma forma consciente admitir que podem estar deprimidos ou podem estar a ficar frágeis, fragilizados com aquilo que lhes está a acontecer, eles vão tentar não pensar na situação e vão tentar ocupar esse espaço, não é? Vão tentar ocupar esse pensamento com funcionalidade, ou seja, com coisas que o mantenham tão preenchido e tão ocupado que não possam sequer se pensar, ou seja, pensar-se a si próprios, não é? Depois há outro tipo de situações ou de soluções que os homens usam para além de minimizar aquilo que está a acontecer. Pensa, isto não é nada, isto também, eu também não me posso deixar ir abaixo por causa desta situação. Isto não há de ser nada, isto é agora durante um tempo, mas isto passa, não é? Enquanto que se calhar uma mulher pensa, epá, eu não me estou realmente a sentir bem, isto se calhar já estou a identificar estes sintomas como alguma coisa. Para um homem não, isto não é nada, isto vai passar e, portanto, não vou já admitir que posso estar com um problema, vamos ver se isto passa por si só, e às vezes não passa mesmo, e depois chega-se àquelas situações que já vamos falar que têm a ver com situações drásticas como o suicídio. Depois, eles mascaram também muitas vezes com substâncias, não é? Com álcool, com drogas, com às vezes até com comportamentos de risco, nomeadamente com começarem a andar em maior velocidade, a arriscarem mais, às vezes até no jogo, ou seja, em algumas situações. E o que é que isto significa no fundo? São injeções artificiais de adrenalina que são colocadas no corpo porque a pessoa, quando está deprimida, não é, tem pouca energia e estas injeções artificiais de adrenalina dão uma sensação que obviamente que não é verdadeira, mas dá uma sensação de energia naquele momento, não é? O consumo de drogas ou o consumo de álcool dá-te uma alegria que não é verdadeira, ou dá-te uma energia que não é verdadeira, ou dá-te uma sensação que no fundo não é verdadeira, é uma sensação artificial e, para além disso, estás a colocar-te em perigo porque estás a iniciar um comportamento dependente, não é? Seja de substâncias ou seja no que diz respeito ao jogo ou ao facto de te colocares em risco com velocidade excessiva ou então alguma coisa, por exemplo, em termos do trabalho. Há pouco falámos da questão do workaholic, dependendo da função que a pessoa tenha, pode ser uma função que o facto de trabalhares em excesso te ponha não só a ti em risco, mas também às outras pessoas, não é? Se fizeres um piloto que faça demasiadas horas, ou um maquinista que faça demasiadas horas, ou um eletricista, o que quer que seja, não é? Dependendo da profissão que tu tenhas, se realmente quiseres trabalhar em demasia para compensar e para não pensares naquilo que te está a acontecer e nas tuas dificuldades de gestão emocional da tua própria vida, é colocar-te em risco, às vezes não só a ti, mas também às outras pessoas. E, portanto, isto é muito, 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 muito importante, não é? Nós temos que ter muito isto em atenção, porque o facto de não querermos admitir e não ser admissível e ainda ser motivo de chacota, não é? Ainda é difícil para um homem estar num grupo de amigos, estar, nem que seja com 3 ou 4 amigos, e dizer que se está a sentir deprimido. Enquanto para uma mulher é perfeitamente natural esta conversa acontecer. Não é? Para um homem é muito difícil procurar ajuda, é muito difícil admitir que precisa de ajuda, é muito difícil perceber que tem que parar, que realmente tem que pôr alguma coisa em pausa, que tem de alguma forma que dar a entender e não quer também que no seio do trabalho, ou no seio social, ou no seio familiar, se apercebam que ele não está a ser capaz de lidar com a situação, porque continua a ser realmente um preconceito um homem estar deprimido e, portanto, a juntar a isso, porque nós próprios já temos os nossos preconceitos, não é? Nós próprios às vezes não queremos admitir que também podemos estar a ser aquilo ou a estar a passar por aquilo. E quando a isso se junta toda uma pressão social, todo um preconceito social que ainda existe, obviamente que é muito natural que o primeiro mecanismo que seja ativado seja um mecanismo de defesa em que o homem vai procurar todas as ocupações possíveis ou todas aquelas que façam com que não tenha que pensar naquilo, não é? O grande problema é que, efetivamente, o facto de não se lidar
porque vou repetir propositadamente. O grande problema é que o facto de, primeiramente, não se admitir que se está com um problema. Nós não conseguimos resolver nenhum problema que não o conseguimos identificar. Se nós não identificamos que temos aquele problema, não o conseguimos resolver. Nós vamos atribuir responsabilidade a todas as pessoas, vamos delegar responsabilidade a todas as situações, toda a gente e todas as coisas são um problema, menos nós. Não é? E quando assim é, quando nós não recorremos à ajuda, vamos nos desprotegendo e vamos nos fragilizando, porque pedir ajuda não é uma fraqueza, é uma fortaleza, não é? Nós termos a capacidade de pedir ajuda é um movimento saudável, é um movimento de restauração da pessoa que nós já fomos. Podemos não estar a ser naquele momento, mas já fomos e queremos voltar a ser. Nós queremos nos restaurar, nós queremos nos recuperar. E o pedido de ajuda é uma fortaleza e não uma fraqueza. Quando nós achamos que não precisamos da ajuda de ninguém, que não temos problema nenhum ou que vamos conseguir resolvê-lo sozinho, nós estamos, sem querer, obviamente, mas estamos a enfraquecer-nos, não é? Estamos a fragilizar-nos, estamos a colocar-nos numa posição em que muitas vezes não conseguimos sair dela. E depois, quando não conseguimos sair dessa situação, a única saída que conseguimos encontrar realmente é o suicídio, não é? Porque não nos passa pela cabeça que um amigo possa compreender aquilo que nós estamos a passar, não nos passa pela cabeça que aquela dívida possa ser paga ou fracionada e que nós consigamos sair daquela situação, não nos passa pela cabeça que alguém possa realmente vir ao nosso encontro, e quando assim é, e grande parte das vezes, e aí, apesar de estar associado e ter uma cota parte de responsabilidade da depressão, obviamente, mas o suicídio, grande parte das vezes, e nós sabemos através dos relatos das pessoas que felizmente não conseguiram pôr termo à vida, por alguma razão as coisas não correram bem, só temos os relatos dessas pessoas, só nos podemos valer dos relatos dessas pessoas, não é? E geralmente, ou seja, de uma forma quase uniforme, aquilo que nos é dito é que a tentativa de suicídio era a tentativa de pôr fim ao sofrimento, não é? Não é cobardia, também não é coragem, também não é nada, é apenas a única forma que aquela pessoa viu de pôr fim ao sofrimento. E, portanto, isto diz-me que aquela pessoa não encontrou recursos emocionais, não encontrou recursos psicológicos nela própria, mas também não conseguiu perceber que podia ir buscá-los a um técnico, a um profissional, e eventualmente a um amigo ou a uma rede de apoio, que ela achou que não havia realmente alternativa àquilo que estava a sentir, e portanto nesse momento realmente a única saída para aquela pessoa foi aquela. E se nós pensarmos que os homens têm muito mais tendência a ir ao limite, porque têm muito maior dificuldade em reconhecer o problema que estão a ultrapassar, então obviamente que eles colocam-se muito mais numa posição que pode realmente levar a esse fim. Se nós pensarmos que não existem números fixos, mas pensa-se que há 3 a 4 vezes mais homens a porem fim à vida do que as mulheres. É muito, não é? Não é o dobro, será o triplo ou o quádruplo das pessoas, e portanto é muito, efetivamente. E isto, obviamente que a comunicação social não fala muito sobre o suicídio, porque está provado, pelo menos até há algum tempo atrás, assim era, que quanto mais fala de suicídio, mais se promove sem querer o suicídio. É por isso que é difícil, pelo menos em termos de telejornal, ou quer que seja, falar sobre isso, mas o que é facto é que é importante estudar, não é? Que seja no silêncio, que seja nos bastidores, que seja na sombra, mas é importante estudar e perceber o fenómeno, perceber de onde é que ele vem e, curiosamente, ou não, porque me interessa muito, já fiz várias especializações e na próxima quinta, sexta e sábado estarei num congresso precisamente de suicidologia, eu e o Dr. Paulo Teixeira, para ainda nos especializarmos mais no assunto, e também iremos então perceber o que é que diferencia, o que é que faz com que
muito mais homens ponham termo à vida do que as mulheres. Soira. Eu penso, Silvia, que é o que nós já falamos aqui, né, em outros programas, a questão da autossuficiência, esse papel de ser o super-homem, né, o herói. Então, só que eles esquecem que até o super-homem tem a criptonita, né, que é um ponto fraco dele. Então, quer dizer, é importante parar para refletir sobre essas questões. Mas eu também vejo, por outro lado, Silvia, essa coisa da autossuficiência, mas também a necessidade que esses homens têm de tentar não sobrecarregar a família com os problemas deles, né? Já que eles é que têm que estar à frente da família. Eu acho que até uma coisa meio da a antropologia explica, né? Quando você é instintivo nosso, quando você vê um homem e com a esposa e com os filhos, numa situação de perigo, ele se coloca à frente da esposa e a mulher automaticamente se coloca à frente dos filhos. Então, quer dizer, como é que ele conseguiria justificar essa falha dele enquanto homem de tentar sobrecarregar a família com problemas que são deles, né? E quando, na verdade, dentro de um contexto, de um coletivo, né, família, amigos, sociedade, nós deveríamos imitar os pássaros, né? Quando um cansa, ele vai para o fundo, acho que são os patos, né? No momento migratório deles, eles têm essa postura de quando um está mais cansado, ele vai para o fundo e o outro que está mais descansado toma a frente. Então, nós deveríamos ter um pouco essa percepção, né? Os homens também. E aí eu penso que assim, eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que nós caímos pelo pouco e não pelo muito. E às vezes nós não estamos atentos, né? E aí eu digo homens e mulheres a essas pequenas quedas do dia a dia, essas pequenas frustrações ou pequenos casos que nos acontecem que vão avultando, né, de forma que nós possamos entrar num quadro desses de depressão. Aí eu queria fazer uma outra pergunta para você que eu achei interessante, que eu vi, né, um comentário falando assim, que a depressão masculina está sendo tratada como a depressão feminina. E aí eu fui pesquisar por que, que a pessoa fez esse comentário. Então, o comentário foi que os homens estão sendo levados a se sentirem amados e aceitos, quando, na verdade, para o homem, ele precisa ter a necessidade de se sentir capaz e poderoso. Então, é uma situação distinta, né? Enquanto as mulheres realmente, nós mulheres temos também dentro desse contexto da antropologia, né? Desde a época das cavernas, essa necessidade de termos um homem forte que nos faça sentir seguras e protegidas, tá? Então, isso não vinculando a nenhum dos conceitos que são trazidos hoje em dia, de que eu não preciso de proteção, enfim, o nosso subconsciente enxerga dessa maneira, né? Enquanto as mulheres têm essa necessidade de segurança e proteção, os homens têm essa necessidade de se sentirem fortes, capazes, guerreiros, né? O que protege a mulher e os filhos e que vai à busca do alimento, enfim. Então, isso é desde a época das cavernas. Você vê, Silvia, verdade nessa fala de que essa tentativa de fazer os homens se sentirem amados e aceitos contrapõe ao que eles realmente buscam, que é resgatar essa força, essa capacidade, essa necessidade de se sentirem poderosos? Olha, eu concordo plenamente com isso, não é? Por isso é que, e pegando aqui também num comentário do Jorge Drago Ferraz, em que ele diz aqui algumas coisas que serão interessantes também ler, mas ele diz: quando alguém recorre ao médico, assistente principalmente médicos de família, a queixar-se de sintomas que indicam ser, evidentemente, a depressão, são na maioria das vezes prescrita medicação como antidepressivos, ansiolíticos, etc. Pronto. E isto é muito importante, não é? Porque nós precisamos, para tratar de uma depressão, nós precisamos do acompanhamento psicológico. E porquê? Porque nós precisamos perceber, não tratar apenas os sintomas
E os sintomas só devem ser tratados com medicação quando realmente nós não estamos funcionais, ou seja, nós já não conseguimos realmente fazer a nossa vida e, portanto, nós precisamos de uma compensação química. Claro que se nós estivermos a falar de situações em que não conseguimos sair de casa, não conseguimos nos concentrar, não conseguimos fazer a nossa vida, precisamos efetivamente de uma ajuda, de um equilíbrio a nível químico, mas de qualquer das formas, nós precisamos efetivamente de fazer um acompanhamento psicológico precisamente para percebermos qual é a razão, o que é que nos levou a realmente termos chegado àquela situação. Tu também falaste muito bem que grande parte das vezes não são as grandes coisas, porque as grandes coisas são fáceis de identificar e mais do que isso, são toleráveis. Ou seja, se eu perceber que aquela pessoa perdeu um filho, é uma coisa tão grande que obviamente que ele tem razão para estar assim, não é? Eu só não lhe atribuo razão quando eu não sei das mais pequeninas coisas, do conjunto das pequeninas coisas que o levaram a estar assim, e portanto eu não faço a menor ideia porque é que a pessoa está assim, não é? Ou seja, mas isso também leva-me a outro ponto, Soira, que da mesma forma que também são prescritos medicamentos também para as senhoras, não é? As senhoras também não são todas iguais, porque as pessoas não são todas iguais. E aquilo que as leva à depressão, apesar de nós podermos realmente fazer esses dois grupos, se quiseres, e não deixa de haver algum fundo de verdade nisso, que as mulheres, de uma forma geral, são mais emocionais, e os homens mais racionais, que as mulheres precisam mais de ser hidratadas emocionalmente e que os homens precisam mais de ser reforçados na sua virilidade e na sua capacidade de proteção e de trabalho. É uma verdade, mas para além das coisas já irem modificando, mas aquilo que leva as pessoas a atingirem a depressão são coisas diferentes, porque têm a ver com o seu histórico, não é? Tem a ver com a sua capacidade de resposta no momento em que passaram por determinados desafios, tem a ver com a sua rede de apoio no momento em que tiveram aquela dificuldade, tem a ver com a sua saúde no momento em que as coisas aconteceram, não é? Tem a ver com a sua capacidade financeira na altura em que algumas coisas também se atravessaram na vida delas, e portanto isto é muito mais complexo do que só perceber se é um homem ou se é uma mulher, se tem entre 30 e 40 anos ou se tem entre 50 e 60, não é? Nós precisamos de perceber a pessoa no seu todo, no seu histórico, no seu historial e naquilo que a levou realmente a chegar a ter essa dificuldade em alguma altura de gerir, de se gerir emocionalmente, não é? De gerir as suas capacidades de resposta aos desafios que foi encontrando. Agora, para além de tudo aquilo que nós temos estado a dizer e não querendo deixar para trás uma questão que é muito importante para os homens que nos estiverem a ver, mas também para as senhoras. Se pensarmos, por exemplo, que tanto pode isto ser como antecedente como consequente. Se nós pensarmos, por exemplo, num homem que perdeu, portanto, a sua capacidade sexual, não é? Isso pode ser um motivo de depressão, da mesma forma que a depressão pode levar a um problema de disfunção sexual. E isto, enquanto que para a mulher tem o peso que tem, e lá está, também irá diferir de mulher para mulher, porque tem a ver com a sua regularidade, o seu desejo habitual sexual, mas com certeza que para um homem, porque tem também, uma vez mais, a componente social associada, não é? Aquilo que se espera de um homem, aquilo que um homem representa, não é? Um homem tem que ter 3 ou 4 critérios e um deles tem a ver com a sua capacidade sexual, não é? E quando isto não acontece, tem um impacto no homem completamente diferente daquele que tem na mulher. Não é? E por isso mesmo é que nós não podemos simplesmente, mediante um homem que seja diagnosticado com depressão, fazer-lhe a prescrição de antidepressivos que irão acentuar esse problema, ou então irão passar a promover esse problema. É resolvermos uma questão e proporcionarmos-lhe outra, não é? E isso também seria muito importante de perceber, porque ainda faz com que, peço desculpa, ainda faz com que alguns homens evitem também pedir ajuda, evitem também a toma da medicação, porque, como eu digo, é de evitar, mas às vezes é necessária, não é? O tratamento não pode ser só através de compensação química, não pode ser só através de medicação, mas às vezes é necessária. No entanto,
quando estamos a falar de homens, neste caso ainda mais do que neste, temos que ter muita atenção, porque isso pode realmente, ao invés de tratar a depressão, pode mantê-la, não é? Ou pode intensificá-la. Soeira. Bom, eu lembrei de um fato que você deve se recordar também, que nos deixou todas muito impressionadas na ocasião, que foi a história do Leonardo, um jovem de 17 anos, que durante a pandemia ele descobriu que ele tinha traços ali que não condiziam mais com a personalidade dele. Ele resolveu procurar ajuda sozinho, ele foi ao médico, e quando ele foi diagnosticado com depressão, ele teve aquele choque no primeiro momento, mas ele teve a confiança de depois ir contar para os pais dele e pedir a ajuda necessária. Você deve se lembrar disso, que foi um dos primeiros programas que nós fizemos ali com os nossos convidados, né? E falando sobre parentalidade. E foi um fato que eu lembrei, né, de um menino tão jovem ter identificado imediatamente algo que não estava funcionando dentro do que era natural para ele e ter buscado tanto a ajuda de um profissional como depois se apoiar na família, né? Então fica o exemplo do Leonardo, um menino de 17 anos. Eu já queria caminhar para o finalmente, Silvia, e pensando nessa linha do que eu comentei há pouco, dos homens sentirem essa necessidade de serem capazes e poderosos, e já para fechar com a questão do que nós poderíamos colocar como sugestões, não é? Eu vou trazer uma historinha de bombardeios que tiveram na Segunda Guerra Mundial em Londres. Então, essa foi um fato que aconteceu. Antes de começar a Segunda Guerra Mundial, havia um hospital psiquiátrico com vários homens em estados catatônicos, né, com baixíssimo nível de resposta, isso quando tinha alguma, né, e eles estavam nesse estado entre 5 a 10 anos, né. Então, quando os bombardeios começaram e houveram incêndios e feridos por todos os lados em Londres, eles precisavam de homens, de pessoas para conduzirem os caminhões de bombeiros e ambulâncias, e eles não tinham. E eles contam que, assim, como que por mágica, esses homens que estavam catatônicos, eles começaram a se levantar, a colocar os sapatos e saíram para ajudar as pessoas na rua, inclusive dirigindo esses caminhões, né? E foi uma coisa que deixaram os médicos muito assustados à época, exatamente porque esses homens não tinham resposta, né? E eu vou até colocar depois no nosso na divulgação do nosso vídeo, o link dessa história, que aí a pessoa finaliza com a seguinte frase: dê a um homem um propósito e a capacidade de alcançá-lo, e você irá vê-lo rastejar sobre vidro quebrado com um sorriso. Então, assim, já deixando essa questão do propósito para quem está no processo desse de depressão, e aí volto àquilo que nós já comentamos, né? A estar atento aos sinais físicos, mas às suas mudanças de comportamento também, principalmente essas mudanças que de alguma forma te colocam numa situação de risco. Então, eu não sei se a Silvia concorda com isso, mas já pensando nessa frase do propósito, que eu achei muito interessante, e já para finalizar, deixar, deixar algumas orientações do que eu andei pesquisando, que é você ter metas, então você determinar exatamente o que você precisa fazer para sair desse estado, você buscar apoio, isso tanto dos profissionais como da sua rede. A Silvia já antecipou isso quando ela fala do lidar, você precisa aprender a lidar com essas situações e tomar decisões. Por exemplo, se é o teu emprego que está te gerando essa situação toda de mal-estar, é tomar a decisão de mudar de emprego, de você procurar atividades que não sejam atividades destrutivas, não é, Silvia? E cuidar muito da questão da saúde. Então, disso que a Silvia foi trazendo ao longo do programa, eu tentei ir condensando em algum desses pontos, eu acho que é isso, né, Silvia? Quando você pensa nessa questão da capacidade, do poder que os homens precisam ter, eles conseguem muito colocar isso numa palavra que eu acho muito importante nos homens, que é o foco.
né? Então, foco num processo deste de depressão tem que ser realmente na cura, no propósito de sair desse estado catatônico e enxergar uma nova utilidade, né, como foi no caso dessa história dos bombardeios da Segunda Guerra. E aí fiz esse breve resumo aí, com base no que a Silvia trouxe ao longo do programa todo. Metas, apoio, lidar com as situações, tomar decisões, ter atividades saudáveis e trabalhar com saúde. Então, Silvia, faz sentido isso que eu estou falando? O que mais a gente precisa complementar para finalizar o nosso programa? Olha, Sara, quero ler só mais um bocadinho de outra resposta que o Jorge Drago Ferraz colocou aqui. Ele diz que eu faço a minha higiene mental há vários anos através de psicoterapia, independentemente da periodicidade, tal como faço exames complementares de diagnóstico de rotina, tal como vou à especialidade de ortopedia devido à lesão num joelho, ao neurocirurgião devido a lesões na coluna, por que não recorrer ao psicólogo? E, infelizmente existe um tabu e resistência a recorrer à psicologia, sendo notória a maior resistência nos homens. Obviamente que, da mesma forma que nós precisamos do acompanhamento médico, psicológico, ortopédico, quer que seja, osteopático, mediante o problema que nós temos, claro que quando nós percebemos que alguma coisa não está bem connosco e que não estamos a ser capazes sozinhos de lidar, então temos mesmo que recorrer à ajuda e, de preferência, a ajuda profissional. Isto acaba sempre por ir ter a um ponto que eu reforço aqui muitas vezes, que tem a ver com o autoconhecimento, não é? Nós precisamos de nos conhecer, porque aquilo que está mal não é nós termos mais energia ou menos energia. Aquilo que está mal e que provavelmente nós temos que ter em atenção é quando o nosso comportamento passou a ser muito diferente do habitual e quando existe uma grande diferença daquilo que nós costumávamos ser para o bem e para o mal. Imagina alguém que é completamente sedentário e a partir de determinada altura passa a fazer exercício 6 horas por dia, supostamente é saudável, mas não é de todo saudável. Isto significa alguma coisa, não é? Significa muito possivelmente uma fuga à realidade, um excesso qualquer que está a acontecer para não se lidar com outra coisa qualquer. E isto é importante referir porque nem tudo aquilo que aparentemente é saudável é o melhor, porque se for em excesso, qualquer coisa que seja em excesso, não é? Não está bem. E nós só podemos perceber isso se nos conhecermos. O autoconhecimento é a base de tudo. Agora, claro que o foco é importante, nós estarmos focados é importante, se esse foco não for único e exclusivamente para nos desviar daquilo que nos está a acontecer. Nós precisamos de perceber o que é que nos está a acontecer e efetivamente criarmos estratégias alternativas para o que nos está a acontecer. Voltando a simplificar, porque me parece importante, se nós percebemos que a depressão é uma bateria que está muito fraquinha, que está muito pouco carregada, então nós temos que arranjar uma forma de a carregarmos. E de que maneira é que nós fazemos? Existem duas maneiras, matematicamente falando. Uma delas é arranjarmos forma de nos carregar energeticamente, de criarmos estratégias para nos carregar através de coisas que nos façam bem, que nos deixem alegres, que nos façam sentir realizados, não é? Todas as coisas que nos promovem energia, o descanso, por exemplo, também obviamente é muito importante, mas também tem que ser à custa de tomadas de decisão que metam de parte aquilo que nos prejudica, aquilo que nos intoxica. Sejam atividades que nos intoxicam, sejam comportamentos como o uso de substâncias que nos intoxicam, sejam pessoas que nos intoxicam. Portanto, são estes dois movimentos que são essenciais, que podem, obviamente, reverter. Nós podemos exemplificar com exercício físico, com saídas, com o que quer que seja, mas muito sucintamente, aquilo que é necessário é carregarmos energeticamente com aquilo que nos faz bem, seja a descansar, seja através do desporto, seja através de uma alimentação correta, seja através de tarefas que nos realizem. E depois, por outro lado, percebermos o que é que não nos faz bem, que pessoas é que não nos fazem bem, que situações é que não nos fazem bem, o que é que nos está a intoxicar e o que é que. É quase como se fosse um vírus, não é? Voltando a dar o exemplo do telemóvel, é quase como se fosse um vírus que nos está a gastar a bateria, está a gastar demasiada bateria e que não está a carregar nada. E, portanto, nós temos a obrigação de identificar, de perceber que
E só fazendo este parênteses, a pessoa que nos intoxica pode não ter culpa nenhuma, simplesmente não é aquilo que nós precisamos naquele momento, não é? Nós temos é que nos conhecer, temos que perceber o que é bom para nós e, a partir desse momento, retirar tudo aquilo que não nos faz bem, porque se nós estamos com uma bateria muito reduzida, nós não nos podemos dar ao luxo de gastar a nossa energia com aquilo que não nos convém. Obrigada a todos, Soira. Um beijinho muito grande. Boa noite. Da minha parte é tudo. Bom, Silvia, eu queria agradecer a tua participação, excelente como sempre, né? Sempre esclarecendo as nossas dúvidas aqui. Eu queria também agradecer a quem nos acompanhou, quem mandou perguntas, enfim. E aí também, né, eu e a Silvia deixamos aí a convocação para os homens que nos acompanham ou que nos vão assistir, para deixar aí seus questionamentos ou suas indicações de temas para o programa, né? Já que em março nós falamos tanto da mulher, vamos tirar abril para falar um pouco sobre os homens também, para cuidar um pouquinho desses homens aí que são aqueles que nos apoiam, que estão do nosso lado e que todos juntos estamos aí construindo uma sociedade melhor para gerações futuras. Então, um grande beijo para todos e aí aguardamos as sugestões. Um beijo para ti, Silvia. Fica com Deus. Beijo para todos.